Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Algumas pessoas me perguntam por que às vezes eu faço massagem e a minha dor lombar, a minha dor no nervo ciático não melhora. Pessoal, é muito simples. A dor na região lombar, ela depende de alguns fatores. Muitos deles estão relacionados ao disco intervertebral. Então, alguma lesão, algumas descontinuidades no anel fibroso do disco, que é a camada mais externa, já pode causar a dor lombar. Falamos também de outras estruturas que podem estar com um pouco mais de tensão, um pouco mais de trabalho e que podem influenciar diretamente nessa dor. Essas estruturas elas seriam a parte dos ligamentos, a parte do disco e a parte muscular principalmente. Então, de ligamentos, para ficar uma coisa um pouco mais didática, basicamente a gente vai ter ali os ligamentos que são nas regiões laterais e os ligamentos que são na região central. O trabalho, o excesso de tensão nessa parte ligamentar pode gerar a dor lombar pontual, tá? Não é aquela dor que espalha. Geralmente, quando a dor espalha, ou a pessoa está com uma tensão muscular, e aí como é que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? Bom, a pessoa há um dia, dois, ficou muito tempo abaixada, muito tempo em uma mesma postura, e aí ela veio começando a ter aqueles sintomas. Essa é a parte muscular. Agora, quando essa dor ela é espalhada e ela já vem durando algum tempo, geralmente a lesão ela está no disco intervertebral. Então o tratamento ele não vai ser igual para todas essas diferenças, né? Para todas essas questões que a gente estava colocando aqui. Se a pessoa fica um bom tempo ali abaixada, um tratamento ele vai contemplar uma parte mais postural, uma parte de liberação da musculatura, e aí tem um tempo médio de uns 3 dias para a pessoa realmente ficar sem essa dor. Quando é um problema já de origem ligamentar, esse tempo ele aumenta um pouco mais, então ele pode variar ali até 2, 3 semanas, e os cuidados com a postura também devem ser contemplados. Já quando o problema está mais relacionado a uma discopatia, né? um problema no disco, uma hérnia de disco, então ele tem um tempo um pouco mais extenso, porém o efeito do tratamento é um efeito super positivo. Nesses casos onde exista uma discopatia degenerativa, onde exista uma protusão, uma hérnia de disco, pouco alivia nós fazermos um trabalho de liberação muscular. Mas por que isso acontece? A musculatura ela é uma estrutura importante para deixar que o nosso corpo ele fique naquela postura que não cause um sofrimento. Logo, se eu começo a soltar essa musculatura que vem buscando defender o meu organismo, não permitir que ele se movimente, nós não podemos esperar que isso vá ter um resultado positivo. Eu estou desarmando a proteção do corpo. Então, se você tem alguma dor que já vem lhe acompanhando há um tempo, muito cuidado com o uso de medicações, por exemplo, relaxantes musculares. Provavelmente o seu problema ele esteja na mecânica, ele esteja nessa parte do disco. Então é orientado que você procure um profissional do movimento, né? Um profissional especializado em tratamento de coluna. Quando eu digo isso, naturalmente eu estou falando de um fisioterapeuta. Existem outros profissionais que trabalham na mesma área que eu atuo aqui na cidade, eu não faço uma propaganda exclusivamente para mim, existe muita gente boa fazendo esse trabalho. Mas a importância é você saber diferenciar. Quando eu vou procurar um ortopedista, por exemplo, quando eu vou procurar um massoterapeuta e quando eu vou procurar um fisioterapeuta especializado em tratamento de coluna. Novamente,
O médico, você vai procurar quando a sua dor ela tiver origem inflamatória. Como é que você vai descobrir isso? A gente já falou em outros vídeos. O quadro inflamatório ele dói de igual maneira do começo ao final do dia, ele não muda a intensidade e dura em torno de 3 semanas. Claro, você não vai esperar 3 semanas para que isso melhore. Então percebeu que a intensidade ela não varia durante o dia, tanto faz fazer um movimento ou outro, a dor ela continua a mesma, aí você deve procurar um serviço médico. Quando você perceber que a sua dor ela melhora e piora durante o dia várias vezes, aí você deve procurar um fisioterapeuta especializado. Por que que isso vai acontecer? Geralmente essa característica de intermitência, essa característica de mudar a dor durante o dia, ela ocorre porque o núcleo do disco, então vamos pegar o exemplo aqui da mão, eu vou fazer aqui um círculo, aqui no centro do círculo nós temos um núcleo, esse núcleo, dependendo da pressão que a vértebra de cima faz ou a vértebra de baixo faz, ele vai ficar fazendo compressões aqui nas paredes do disco. Então, quando ele faz muita compressão em uma dessas paredes, ele começa a rasgar essa parede, né? Então, vamos pegar um exemplo, fosse daqui, ó. Ele vai começar a fazer muita compressão e vai começar a abrir esse espaço. E aí ele cria uma bolha, né? Eu tô falando da forma mais simples, tá, pessoal? Para todo mundo poder entender. Ele vai criar essa bolha, ela é chamada de abaulamento, e esse abaulamento ele pode estar comprimindo a terminação nervosa, nesse caso, quando a gente fala das costas, né, da coluna lombar, comprime a parte do ciático. Então, de acordo com o movimento, ele faz mais ou menos compressão. Se a sua dor oscila, tem a indicação de fazer um tratamento com o fisioterapeuta. Aqui, como é que a gente faz o nosso tratamento? Aqui eu tenho um equipamento especializado, uma pós-graduação na área específica para tratar a coluna e a gente faz as manipulações. Algumas pessoas perguntam, mas só com o estalo eu vou ficar bom da minha coluna? Depende do seu problema. Se o seu problema ele estiver relacionado a uma discopatia, a manipulação ela vai ajudar, mas ela não vai resolver. Então você tem que ter isso em mente também, esclarecer todas as suas dúvidas na nossa conversa, para que você não pense que chegando aqui aconteça um milagre de fazer uma manipulação e fique sem dor. Cada caso é um caso, cada pessoa tem determinadas necessidades. Existem sim muitas pessoas que chegam aqui, a gente faz uma manipulação só, o problema está resolvido. Mas para aquelas pessoas que já têm uma lesão a nível do disco, o tratamento ele contempla, ele tem as manipulações, porém ele não é composto exclusivamente por elas. E aí, nesse tratamento, para esses casos, a participação do paciente é de extrema importância. Eu vou indicar que a pessoa faça um exercício em casa e no trabalho, e a resposta, a duração do tratamento, elas serão proporcionais à pessoa estar seguindo aquelas orientações corretamente. Então, pessoal, essas são algumas dúvidas que aparecem aqui. Algumas pessoas me perguntaram via direct. Se você tem alguma outra dúvida, deixa nos comentários. Eu vou estar tentando esclarecer essas dúvidas para vocês. Se for uma dúvida muito legal, muito pertinente, uma dúvida que mereça um vídeo explicando, eu vou gravar esse vídeo também. Eu conto então com a participação, colaboração de todos, e já aproveita também para comentar qual é a manobra que você mais se sente aliviado quando vê nos vídeos. Fechou? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.